Há 4 anos atrás, um amigo me chamou para a gente entrar no mercado de impressão 3D. Eu simplesmente não dei bola e também não tinha condição financeira para poder entrar nesse mundo com ele. Ele já tinha comprado ali as suas primeiras peças de impressão 3D, como por exemplo um suporte para o fone de ouvido dele. E ali, 4 anos se passou, hoje em 2026, parece que está todo mundo comprando uma impressora 3D. Eu fico pensando que, poxa, será que eu perdi o timing? Será que agora que eu tenho condição de comprar uma impressora 3D, eu não deveria entrar nesse mercado porque já que tem muita gente com impressora 3D, já que tem gente que está comprando a impressora 3D numa semana, a primeira, na segunda já está comprando a outra impressora, criando ali um arsenal de coisas. Será que a oportunidade já passou? Será que isso que está acontecendo agora em 26 era reflexo de um boom que eu poderia ter aproveitado lá em 2022? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre isso, como que foi essa conversa, como que foi essa minha experiência e o que está passando na minha cabeça com essa perda de experiência, perda de oportunidade, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu vejo, né, que a minha realidade poderia ter sido diferente pelo a junção das coisas que seria naquele momento. Esse meu amigo, ele é especialista, ou pelo menos tinha começado e tinha engrenado, tinha como é que é a palavra assim, exponencial, ele tinha subido muito no e-commerce. E para vender na impressora 3D, para vender impressões 3D, você tem que ter um conhecimento de e-commerce, você tem que ter um conhecimento de vendas da internet. E essa habilidade dele, juntada com a oportunidade que a gente já tinha um local para poder receber a impressora 3D, um local para a gente começar a trabalhar, deixar ela imprimindo, 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 e a gente trabalhava em outros negócios, né? Mas assim, ainda assim na internet, a gente já trabalhava junto, né? Pelo menos no mesmo local físico, então ali juntaria esses dois momentos para que a gente criasse alguma coisa baseada nisso, né? Custava muito começar isso na época. Para mim, não era um dinheiro que eu não poderia retirar naquele momento. Hoje, graças a Deus, é um pouco diferente. Hoje, se eu quiser comprar uma impressora 3D, hoje eu posso comprar. Claro que é um dinheiro que eu tiraria da reserva, por exemplo. Então, é ainda um risco, ainda é um risco, mas poderia ainda ser uma oportunidade, porque sofrendo esse risco agora e não dando certo, vender uma impressora 3D é mais fácil, que já é consolidada, já é um equipamento desejado, já, né, principalmente se eu cuidar muito bem dela, né, fizer todas as manutenções possíveis, cuidar bem dela na usabilidade aqui em casa, que seria o local que eu iria receber ela, caso eu tivesse... Caso eu ainda faça essa oportunidade, caso eu faça essa oportunidade acontecer hoje, mas o que passa na minha cabeça é que eu, perdi a oportunidade. Cara, fiquei pra trás. Se eu tivesse começado há 4 anos, poderia estar sendo diferente. Ou não também, não dá pra prever o futuro. Nem o passado, né? Nem a mudança que poderia ter sido, não dá pra saber. Aparentemente saturou o mercado porque tá todo mundo comprando impressora 3D, tá todo mundo produzindo conteúdo de impressora 3D. Isso está surgindo muitos interesses, né? Baseado no que imprimir, no que resolver. E ainda vendo entre problema e oportunidade, eu vejo uma oportunidade como, por exemplo, eu conto muitas coisas que acontecem para o meu barbeiro. Meu barbeiro é um cara que ele é muito positivo e muito cheio de ideias. E aí, num dia que eu fui cortar cabelo, eu cheguei para contar para ele que eu tava prestes a fazer uma loucura. Eu falei, vou comprar uma impressora 3D. Ele falou, não, que da hora, irmão. Mano, eu vi um monte de coisa que dá pra imprimir e tal. Igual eu arrumei aqui agora, colocar algumas coisas aqui, por exemplo, nesse novo lado aqui do meu escritório, na minha casa. Enfim, dá pra imprimir coisas pra dar de presente. E aí, conversando com ele, ele falou assim, não, irmão, eu queria um suporte pra poder colocar minhas máquinas em pezinhas aqui, igual esse suporte aqui. Só que esse suporte é o carregador da outra maquininha que ele tinha. Ela fica em pé. Facilitaria muito aqui o meu, né, meu flow aqui do trabalho aqui. Facilitaria muito eu entregar cada ferramenta mais prática do que eu deixar elas deitadas aqui. E eu já pensei, nossa, cara, pensa se eu compro, resolvo esse problema seu, né, pegando as medidas aí das máquinas, pegando as medidas aí para imprimir uma ferramenta dessa, porque é teste também, né? Posso imprimir a primeira, não dá certo, imprimir a segunda, entender o que eu errei, tentar melhorar, enfim.
Posso resolver esse problema seu e depois que eu resolver esse problema seu, pegar um depoimento seu ou mostrar como que eu resolvi esse problema por meio de vídeos, tanto na prática quanto depoimento, enfim, fazer N coisas, jogar um tráfego em cima, conhecimento que eu ainda não tenho, porém é fácil de encontrar pessoas aptas para isso, ao meu redor, graças a Deus, tem muita gente assim, e tentar resolver esse mesmo problema de outros barbeiros. Então já criaria um produto aí que eu nem sei se tem, nem pesquisei, nem nada. Foi só uma conversa, sabe? Foi só uma coisa que aconteceu comigo recente e que ficou pairando sobre a minha cabeça. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu voltei a conversar com esse amigo meu e ele falou exatamente isso. Pô, mano, chamei você 4 anos atrás, por que a gente vai entrar agora? Só porque você tá vendo um monte de gente produzindo conteúdo? Só porque você tá vendo um monte de gente? Cara, perdemos, não dá pra gente entrar agora não. Falei, caraca... fiquei meio assim, né? Tipo, neutro, né? Tipo, tenso. Enfim, resolvi gravar esse vídeo aqui até para poder expressar essa experiência, né? Essa conversa foi no momento que estávamos crescendo. E crescendo lado a lado. Eu juntei 3 pessoas ali no mesmo imóvel, no mesmo apartamento, cada um criando a sua realidade ali para começar a viver dos serviços prestados para a internet. Então, eu criei um ambiente assim que surgiam ideias o tempo inteiro. E uma delas foi a impressão 3D. E olha como é que tá hoje, né? Eu tinha muita falta de visão também, porque se eu tivesse coragem, peito também, e pô, vamos fazer, já estamos aqui, já temos o espaço físico, temos a energia compartilhada aqui, vamos fazer acontecer e pronto, vou pegar o empréstimo. Nem que eu tivesse pegado o empréstimo na época. Mas o medo de aprender algo novo, o medo de arriscar em alguma coisa nova, exatamente essa frase, me impediu e está me impedindo até hoje, mesmo com uma certa condição de comprar. Né? O medo também do custo ser muito alto, porque como eu moro numa casa um pouquinho mais antiga, eu estou acreditando que a fiação, a energia que passa aqui para essa casa, também antiga, está consumindo muito a minha eletricidade. E eu tive um salto grande nas minhas contas de luz nos últimos meses. E, pô, é o medo. É o medo por não conseguir começar um negócio em casa, ter que dividir tudo, tanto a mentalidade quanto o ambiente, tudo. Tem que dividir tudo, para entre pessoal e profissional, para arriscar, para ver se vai dar certo. Sabe? Eu sei que a mentalidade minha não está correta, né? Tem muitas pessoas que deram certo em diversos outros negócios assim, que a mentalidade ela não começa dessa maneira, que eu estou tentando explicar para vocês o que está passando aqui, na minha cabeça e minha realidade. Né? Mas poxa, um pai de família fazer um risco desse, tendo uma certa estabilidade, uma certa garantia de como a minha vida vai caminhar daqui nos próximos meses, daqui para frente, me traz um medo. Um cagaço mesmo de fazer isso acontecer. Mas a pergunta assim que eu quero trazer até para esse vídeo, até para minha própria reflexão, será que eu estou perdendo mais uma oportunidade agora? Será que eu estou olhando para trás com muita inveja do resultado que eu poderia ter tido? E outra pergunta também que eu poderia fazer poxa, é tarde demais? É a mesma coisa, né? Eu tô perdendo a oportunidade. É tarde demais? Não sei, não dá pra saber. Não dá pra saber. Se você entrou já nesse mercado aí, tá assistindo esse vídeo, eu gostaria de ler o seu comentário. Né? Se puder deixar um comentário aí, eu gostaria muito de ler o seu comentário. Né? Eu poderia encarar esse momento também como um fracasso, mas eu não deveria. Poderia, deveria. Então tem 2 linhas aí. Reconhecer um padrão baseado no meu medo, porque acho que tudo na vida do empreendedor acontece depois que você atravessa a linha do medo. A linha do medo. E a linha também do conhecimento, que é o que aconteceu comigo também no meu outro negócio, com podcast também, que faltou conhecimento ali pra gente produzir, mas depois de 3 meses buscando conhecimento, 3 meses um pouquinho parado, mas depois buscando conhecimento e pessoas que conhecem, a gente conseguiu fazer o primeiro episódio e depois, então, mês que vem faz 5 anos que estamos, né, com o mesmo projeto. Então, é interessante saber que linhas que eu tô me esbarrando
ou que eu estou prestes a passar ou não. Enfim, saber que não devo encarar como um fracasso uma coisa que eu não fiz, mas posso fazer ainda, eu deveria fazer ainda. Eu não sei se eu deveria fazer ainda, é justamente por isso, né? É um erro não ter entrado, é um erro não ter feito, não dá para saber, né? Enfim, eu gostaria de ver se eu estou ignorando uma oportunidade, se é ainda uma grande, baita oportunidade, se dá para poder criar, inventar problema também, cara. Eu acho que a grandeza aí de trabalhar com a internet é que as pessoas estão criando os problemas, criando muitos problemas e mostrando para as pessoas que esse problema existe e que ela tem a solução. Acho que é basicamente. Imagina que, ó, isso aqui eu ganhei de presente, inclusive justamente desse amigo que me chamou na época. Isso aqui é totalmente feito. Feito não, né? Mas poderia ter sido feito com uma impressora 3D. Tá para a marca aqui, né? Impressora 3D. Um suporte para um telefone, né? Não sei se ficou bem claro. Um suporte, um tripé, que seja. Dá para você tratar de qualquer maneira aqui na mesa. Meu telefone não tá aqui agora, senão eu mostrava como é que fica. Então são coisas simples, igual o meu óculos está aqui. Meu amigo que comprou uma impressora 3D, outro amigo agora, tá? Que comprou uma impressora 3D recente, ele comprou um suporte para colocar assim, ó, na parede, o óculos assim, próximo, para ele não perder e tal, deixar as coisas mais próximas, visíveis. Graças a Deus não é essa palavra que eu queria usar. Mas aqui, ó, dá para ver que eu tô com uma placa de vídeo aqui. Geralmente, quando a placa de vídeo é muito pesada, tem aqueles suportes que eles colocam aqui, onde é que eu tô com o dedo mesmo assim, ó, para não cair a própria placa de vídeo. Então, impressora 3D resolveria esse problema, eu não teria que comprar uma peça aí que é cara se for pesquisar. E o custo para poder imprimir, pelo que eu tô vendo acontecer, e as pessoas próximas, e vídeos e tudo mais, o custo é muito em conta, sabe? Em conta com relação aos produtos e às soluções que você resolve. Eu tenho a caixinha de microfone também da Lark, que eu já gravei outros vídeos com ela, que ela não vem um lugar para você colocar tudo junto. Esse amigo meu imprimiu uma caixinha que ele também tem um ARC e colocou para ficar tudo junto. Tanto o suporte para você conectar no telefone, tem umas que tem o cabo também, mas a dele não tinha o lugar para colocar o cabo não. São N soluções. Essa webcam que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo, ela quebrou uma pecinha. Dá para resolver. Então, sabe, eu tenho certeza que eu usaria. Eu usaria, sim, muito uma impressora 3D. Até porque depois que eu virei pai, até um pouco antes disso, eu descobri que eu ia ser pai, me surgiu muito a necessidade de faça você mesmo. Sabe? E, tipo, pequenos reparos. Tipo, colocar aquilo ali, ó, foi eu que coloquei. Tudo bem, tem uns buracos ali que ficou meio, né? Da outra instalação que eu tinha feito. Ainda vou tapar eles com quadros. Ainda. Próximos vídeos aí, com certeza, já vou ter arrumado aí. Eu que fiz, eu coloquei. E eu tenho as ferramentas para isso, né? E comprei a outra ferramenta para poder também ter isso. Então, eu tenho certeza que usar, eu vou usar. Mas agora o problema é monetizar. O problema é vender. Acho que o problema não é apresentar, porque eu facilmente apresentaria qualquer solução que eu criasse para mim. E apresentando essa solução que eu criasse para mim, na minha rede social mesmo, que eu tenho, sei lá, 2.000 seguidores no Instagram, geraria um desejo em alguém que alguém comentaria com outro alguém. Como eu moro numa cidade pequena também, tá surgindo muitas pessoas aqui que já estão nessa linha de impressão 3D, que começaram na impressão 3D, que estão vendendo chaveiros para empresas, estão vendendo coisas agora para Páscoa, tá chegando. Então eu penso que Copa do Mundo, tanto que vai ter oportunidade de fazer dinheiro nessa Copa do Mundo. Gente, vamos fazer tudo verde e amarelo. Sabe, eu mesmo gosto de futebol, produzo conteúdo de futebol lá no meu outro canal também, no Pode Preto FC. Gostaria de ter coisas mais brasileiradas aqui na minha casa. Obviamente eu colocaria até aqui, ó, pensando aqui, eu não sei, né, o símbolo do Brasil ali, até pra tapar esses buracos aqui também, que tá feio, né? Totalmente verde e amarelo, totalmente. Então, eu acredito nas oportunidades que tem. Mas o medo do incerto, o medo de atravessar uma linha, e eu acredito muito que não só pelo medo, falando de mim, né? Não só pelo medo, mas por estar sozinho. Eu acho que sozinho é mais difícil. Sozinho você não vai. Eu tenho essa insegurança e pode ter, pessoalmente falando aqui, pode ter alguns outros problemas até fisiológicos no meu sangue. Eu, por ter feito alguns exames aí também e pouco de conhecimento, eu fico pensando, pode ser que isso me atrapalhe também de ter
bater no peito e falar, não, agora eu vou. Eu vou e vou e vou e vou e vou. Vou até dar certo, vou fazer até dar certo. Então, eu não conheço o mercado, eu não pesquiso diretamente o mercado, ele só aparece pra mim porque o algoritmo entendeu que eu gosto desse tipo de assunto. Então tá aparecendo muito esse conteúdo. E, enfim, o que eu trago de reflexão agora, baseado em todo esse conhecimento que eu trouxe aqui, essa experiência, né, que eu trouxe aqui sobre desse boom que está acontecendo e sobre negócios digitais também, é que quantas oportunidades, quantas chamadas malucas apareceu aí para você, que daqui 4 anos você vai se arrepender de não ter entrado. Porque hoje eu me sinto um pouco arrependido sim de não ter entrado, obviamente. Eu teria entrado com uma pessoa que é meu amigo. Tudo bem, é complicado fazer negócio com amigos, tá? Eu já vi gurus da internet falando isso também e sinto um pouquinho isso também. Mas é satisfatório quando você vê alguma coisa dando certo. É satisfatório quando você junta criatividade de um e outra habilidade de outro, habilidades técnicas, habilidades intelectuais, habilidades softs e hard skills. É satisfatório juntar 2 pessoas aí, principalmente se é uma pessoa que você gosta, sabe? E fazer alguma coisa, criar alguma coisa. Qualquer coisa que seja, sabe? Eu tô falando de negócio, né, aqui. Mas poderia ser qualquer coisa mesmo, sei lá, você vai criar aí um evento, sábado de jogos com os amigos. Os amigos vão todos, você cria um grupo, você organiza isso, você recebe eles na sua casa, você vai na casa de alguém, ajuda, chega mais cedo para ajudar a arrumar. Eu acho que qualquer coisa que você cria e junto com a pessoa que você gosta e uma pessoa que você ama, tem um gostinho a mais do sucesso. Diferente se é de negócio ou não, apesar que o assunto aqui é de negócio. Né? Então tem isso. Faça essa pergunta então, tá bem? Que eu tô fazendo ela aqui também. Qual que é a proposta maluca que fizeram pra você hoje, ontem, semana passada? Ou vão fazer ainda? Que daqui 4 anos você vai se arrepender de não ter entrado. Tá? Vamos refletir um pouco sobre isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Aqui tem mais vídeos sobre isso, sobre negócios. E gostaria que você deixasse um comentário para indagar, para aconselhar, para me ajudar a produzir mais também conteúdos como esse, baseados nesse, ou não também, baseado em outros conteúdos também que eu já fiz. Me segue nas redes sociais aí e até o próximo vídeo.